Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da progressão de regime do Daniel Silveira, tá? O Alexandre de Moraes, depois de muito enrolar, depois de muito fazer de conta que não prestou atenção e coisa e tal, um absurdo completo esse tipo de coisa, deveria haver um juiz de execução penal diferente do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes faz questão de manter todo o controle sobre o pessoal justamente porque ele quer punir essas pessoas de forma exemplar, quer fazer um julgamento show dessas pessoas, né? O Daniel Silveira já cumpriu 30% da pena dele, portanto ele já estaria autorizado ao semiaberto. Há algum tempo isso, e o Alexandre de Moraes vinha protelando essa decisão. Finalmente ele permitiu isso daí, mas faz questão que ele cumpra em colônia agrícola. Vamos entender essa situação aqui, o que é colônia agrícola, por que tão poucos condenados a semiaberto estão em colônia agrícola. Essa notícia foi sugerida por Casanova, Piolho da Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a cumprimento de pena no Brasil você tem 3 regimes diferenciados. O regime fechado, que é a cadeia que o pessoal conhece, você fica preso o tempo todo, não pode sair em momento algum, né? Tem o semiaberto, que é quando você fica num estabelecimento como uma colônia agrícola, tem alguns outros estabelecimentos específicos para isso, em que você fica o tempo todo lá, ou então sai só para trabalhar, mas você tem que dormir na colônia agrícola, você pode sair para trabalhar durante o dia, mas volta para lá, né? E o regime aberto, que são outros estabelecimentos em que você mais uma vez tem que dormir na cadeia, mas pode ficar o dia inteiro livre, né? E o que acontece na prática é o seguinte, tirando o regime fechado, os outros dois, tanto o semiaberto como o aberto, costuma acontecer com muita frequência no Brasil a substituição pela prisão domiciliar. Por que isso? Porque simplesmente não tem presídios suficientes nesses regimes, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem apenas uma colônia agrícola que fica em Magé, com capacidade para 140 pessoas. Se você parar para pensar, todo prisioneiro, todo mundo que está na cadeia, em algum momento vai passar pela progressão de regime, vai passar pelo semiaberto. Então vai ficar algum tempo no semiaberto. Como é que uma cadeia só com 140 vagas vai dar conta de todo o sistema prisional brasileiro, né? Então, na verdade, não acontece isso. Na prática, vale a súmula vinculante 56 do próprio STF, que diz que se não tiver aqui, ó, a falta de um estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Ou seja, se não tiver vaga na colônia agrícola, a pessoa não pode ficar na cadeia, ela tem que ser colocada num regime mais leve, ou seja, seria prisão domiciliar. É o que se faz normalmente. A imensa maioria dos presos no Brasil que vai para o regime semiaberto, acaba indo para a prisão domiciliar, ou seja, a pessoa ela tem que usar uma tornozeleira ou ela está proibida de sair de casa, mas ela fica em casa, ela fica na casa dela. Né? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar é uma prisão, tá? Você não pode sair de casa, para nada. Não tem esse negócio, mas só para ir ali fazer não sei o que lá. Você pode sair na mesma condição do regime do semiaberto, ou seja, se você trabalha, você pode sair para o seu trabalho e tem que voltar. Então tem um horário certinho, você tem que estar em casa de tal hora a tal hora, tem que dormir lá. Final de semana não pode botar o pé na rua, só mesmo para trabalhar que você pode sair de casa no regime semiaberto, né? E como eu falei, mas pouquíssimas pessoas cumprem isso em regimes como, por exemplo, em colônia penal. Porque tipicamente tem muito pouca vaga e vai todo mundo para o domiciliar direto, né? Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Ele deu um jeito de só liberar o semiaberto do Daniel Silveira quando ele garantiu que havia uma colônia, aqui ó, a capacidade local, a colônia agrícola de Magé, tem 116 presos, todos do sexo masculino, que estão cumprindo pena no regime semiaberto. A capacidade local é 140 vagas. Ou seja, o Daniel Silveira vai ficar lá, ele provavelmente vai conseguir um trabalho durante o dia, então ele vai sair durante o dia da colônia penal, mas ele tem que dormir lá na colônia penal, lá em Magé. Isso foi uma determinação do Alexandre de Moraes, né? Quem decide esse tipo de coisa, tipicamente não é o juiz que apenou a pessoa, que deu a pena, que deu a sentença. Geralmente, quando você é condenado por um crime, você tem um juiz da execução penal, que é um outro juiz especializado em fazer essa parte do cumprimento de pena. Mas adivinha, na justiça brasileira do STF, na justiça do Alexandre de Moraes, tudo é o Alexandre de Moraes que decide. Então ele é também o juiz de execução penal do caso Daniel Silveira, o que é um absurdo, que não deveria acontecer também.
mas ele que define tudo, então ele faz questão disso daqui. Eu entendo que muito rapidamente os advogados do Daniel Silveira vão pedir a substituição por prisão domiciliar em função de falta de condições lá da prisão e coisa e tal, dignidade da pessoa humana. Na verdade só ficam nessas prisões as pessoas que nem tem como ir para casa. Quem tem como ir para casa vai para casa. Só quem não tem como ir para casa que fica nessa colônia agrícola ali, né? Mas de qualquer forma é isso que determinou o Alexandre de Moraes. Já é uma melhora para o Daniel Silveira, como eu expliquei. Basta ele conseguir um emprego que ele vai poder trabalhar fora, vai poder sair de casa, sair da colônia agrícola e trabalhar durante o dia todo, só tem que voltar à noite, mas ele tem que dormir à noite todos os dias lá na colônia agrícola, né? Ele tem que estar lá todos os dias. E, enfim, é melhor para ele, é um ambiente de segurança mínima, geralmente com menos periculosidade, pessoas menos perigosas do que na cadeia, mas a grande jogada é essa, né? Tipicamente, quando você vai para o semiaberto, você vai para casa, a verdade é essa, a maior parte das pessoas aqui no Brasil vai nisso, né? Mas no caso aqui, o Alexandre de Moraes fez questão de manter ele na colônia agrícola, um absurdo esse tipo de coisa. Esse caso todo do Daniel Silveira é totalmente absurdo. O fato de ele ter exigido, né, exame criminológico, depois pediu fazer de novo o exame criminológico, mais adequado, mais detalhado, não sei o que lá, uma coisa sem sentido nenhum. Não se faz isso com preso nenhum no Brasil, mas o Alexandre de Moraes fez questão de fazer com o Daniel Silveira. Por quê? Porque é perseguição mesmo, o cara quer torturar o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira fez um discurso na internet, vocês lembram? Eu achei inapropriado o discurso dele mesmo, mas, cara, ele não falou nada demais ali, né? Ele fez algumas ameaças veladas ao STF, coisa e tal, mas isso não quer dizer nada no final das contas, e mais, ele tinha imunidade parlamentar. O grande erro nesse caso, na minha visão, foi justamente o Lira. O Arthur Lira, que era o presidente da Câmara na época, e botou para votar, e os deputados votaram para permitir a prisão do cara em flagrante, o que é um absurdo. Não deveria ter acontecido isso, realmente uma coisa que não faz sentido nenhum, essa prisão do Daniel Silveira. E não parou por aí, né? Vocês lembram? Ele foi condenado pelo STF a 9 anos de cadeia, o Bolsonaro deu uma graça para ele. Graça é um indulto, um tipo de indulto, né? Que é prerrogativa do presidente da República dar a graça. Ele pode dar essa graça, não tem nada que impeça ele de fazer isso. Aí o STF julgou que não pode. Olha o nível de problema que está se gerando com esse troço, né? O STF simplesmente não aceita nem o Congresso, nem o Executivo, quem manda é ele, pronto. Por quê? Porque o cara ofendeu o pessoal do STF. Foi errado ele ofender? Ele fez ameaças? Fez ameaças. Realmente, ameaça é uma coisa que até na ética libertária não se deve fazer. Mas é questionável se era uma ameaça factível, né? É o que eu falo para vocês. Ameaças factíveis são uma coisa, ameaças que o cara não tem como fazer é bravata, né? E o que ele falou ali para mim é bravata. Ele não tinha como fazer nada daquilo, ele não tinha condições de mandar o exército tomar o STF, o que quer que seja, porque de fato ele não tinha esse poder, né? Então é bravata. Se é bravata, não é ameaça no final das contas. Enfim, mais um caso absurdo esse do Daniel Silveira. Já é uma melhora agora, né? Já conseguiu alguma coisa. Ele fez o cumprimento de 25% da pena com 140 dias de redução. Agora, a vantagem é que ele pode agora fazer mais uma progressão para o regime aberto em mais 25% da pena, né? E ele deve ter direito também à liberdade condicional, também nas mesmas condições. Vamos ver, em breve o Daniel Silveira vai sair da cadeia, com certeza. De qualquer forma, a condenação dele foi um absurdo completo, não faz sentido nenhum isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.